Eu quero expor para vocês um trecho da Escritura Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 17. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, foi o último escrito de Paulo em vida. Paulo escreve essa carta para encorajar o seu filho na fé, Timóteo, que era pastor na cidade de Éfeso. E as duas mensagens principais que ele coloca nessa carta é um encorajamento a Timóteo para que Timóteo guarde o bom depósito da fé, mas não somente isso, que ele defenda e que ele sofra por causa deste evangelho. E eu quero colocar para vocês o capítulo 3, e eu quero fazer uma exposição sobre como sobreviver os dias maus. E eu quero apresentar 3 estratégias que Paulo coloca aqui no texto, para nós cristãos, e principalmente os pastores, os líderes, como é que nós podemos sobreviver nos dias maus. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos fazendo a exposição e eu vou explicando o texto para você à medida que nós formos lendo. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 3. O que é que diz aí? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 3 lições aqui nessa primeira verdade. Primeiro, ele diz, sabe, porém, isto. E Paulo, então, ele está usando aqui um imperativo no grego para dizer o seguinte: Timóteo, eu quero que você saiba disso. Eu estou ordenando que você compreenda o que eu estou dizendo para você. E ele vai dizer, saiba, porém, isto, nos últimos dias. E quando Paulo usa esse termo, últimos dias, ele está falando desse espaço de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Significa que Timóteo já estava vivendo os últimos dias e que eu e você hoje, nós estamos vivendo esses últimos dias. Terceira lição que esse versículo nos dá é o imperativo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. E Paulo vai usar aqui uma palavra que aparece somente uma vez no Novo Testamento, quando aquele homem possesso de demônio, ele é perturbado pelos demônios. E a ideia que Paulo coloca aqui é justamente essa: os tempos serão difíceis. Parece-me que o diabo, ao saber que o seu tempo está chegando ao fim, ele intensificará a sua obra. E aqui, meus amados irmãos, depois de colocar essa introdução, Paulo vai então fazer um diagnóstico para nós. Ele diz, os tempos serão difíceis, não por causa da economia, não por causa da ecologia, não por causa da ausência de liderança humana, não por escassez das reservas naturais. Ele vai dizer, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, etc, etc, etc. E o que Paulo está colocando aqui? Paulo está dizendo que os dias serão endemoniados, serão difíceis, porque as pessoas são difíceis. E Paulo então coloca aqui, ele sai da geografia física e vai para a geografia humana. Ele está dizendo a complicação dos últimos dias são as pessoas. E é interessante como nesse texto, ele vai descrever aí as características, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, serão avarentos, amantes do dinheiro, do lucro, serão o quê? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, infaltuados, amigos dos prazeres que amigos de Deus.
E ele vai colocar uma coisa que é seríssima. Ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, haverá uma perversidade de caráter travestida de falsa espiritualidade, de falsa piedade. E é interessante como a gente vê homens, pessoas que são diabólicas na sua conduta, no seu comportamento, mas estão travestidas como se fossem anjos de luz. E meus amados irmãos, o Paulo não coloca isso fora da igreja, ele traz isso para dentro da igreja. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriará. E esse multiplicar a iniquidade não está falando da multiplicação da iniquidade no mundo, a iniquidade no contexto visível do reino de Deus. Você se lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 7, quando ele confronta aqueles que no nome de Jesus fizeram isso, fizeram aquilo, profetizaram, curaram, Jesus diz, não vos conheço. E a mesma palavra no grego, quando ele diz, apartai de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. A iniquidade pode estar sendo praticada em nome de Jesus, dentro das igrejas. E Paulo então aqui, ele vai dizer que essas pessoas, elas liderarão pessoas completamente desequilibradas. Essas pessoas, elas aprenderão sem jamais poder chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas resistirão àquilo que é certo no reino de Deus, a sã doutrina. Mas no versículo 9, ele vai dizer, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. Aí a partir do versículo 10, depois de fazer esse diagnóstico, e nós estamos inseridos nesse diagnóstico, Paulo vai nos dar 3 estratégias para a gente sobreviver a esses dias maus. A primeira delas está no versículo 10 até o versículo 13. E qual é essa primeira estratégia? Essa primeira estratégia é que para nós sobrevivermos aos tempos difíceis, aos tempos demoníacos, nós precisamos seguir líderes piedosos. Nós precisamos, meus amados irmãos, saber quem são os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes espirituais, e nos submeter ao pastoreio desses líderes. Paulo declara, tu porém, lê comigo aí o verso 10 e 11, o que é que diz aí? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Preste atenção, que essa expressão tem seguido de perto, no grego, é uma palavra composta que significa acompanhar, investigar, compreender. A ideia sugerida a Timóteo aqui é que ele deveria tomar Paulo como referencial, como modelo, como líder espiritual da sua vida. E é interessante nesse texto, porque ele vai colocar 9 atributos. Paulo coloca aqui, como líder espiritual, ele diz, veja, o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Irmãos, nós precisamos entender hoje o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro da igreja. Nós precisamos ter discernimento. É um tempo difícil, onde nós precisamos estar sob a liderança de homens realmente chamados por Deus, vocacionados por Deus. Quando a gente vê o testemunho desse aqui do pastor Jonas, a sua trajetória, a sua luta, o pastor Jonas para o mundo não é ninguém. Quem é o pastor Jonas? Quem sou eu? Quem é o pastor Davi? E eu não estou me colocando aqui como supra-sumo da piedade,
Mas a gente tem procurado viver um ministério em obediência ao chamado de Deus. E é um ministério de lutas, é um ministério de sofrimento, é um ministério de renúncias, é um ministério onde a gente tem que continuar pregando, falando contra o pecado, disciplinando, orientando, chamando a atenção, repreendendo. E é interessante, meus amados irmãos, há um livro escrito, Feridos em Nome de Deus. Compre esse livro, da Mundo Cristão. Você vai descobrir o quanto as pessoas estão por aí sofrendo porque caíram na mão de líderes espirituais inescrupulosos. Homens que não têm o temor de Deus. Homens que não têm nenhum tipo de consideração com o sofrimento das pessoas. E essas pessoas muitas vezes, elas são bajuladas. Essas pessoas, elas são insensadas. Essas pessoas fazem promoção de si mesmo, de si próprio. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não tem vergonha de mim, que sou prisioneiro de Cristo. Todos me abandonaram. Eu estou sozinho, morrendo numa masmorra, mas eu sou um homem de Deus. Eu dei a minha vida pelo ministério. E a igreja precisa saber disso. Há muitos crentes hoje que o pastor é o Google. Ele vai lá, quer estudar um assunto, coloca lá. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, a seriedade, seguir líderes piedosos. E a Bíblia vai colocar aqui, e Paulo vai colocar para Timóteo, que líderes espirituais poderosos não são aqueles que estão aparecendo nas Forbes com fortunas pessoais. Pelo contrário, ele vai dizer aí: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O maior líder do cristianismo, que é o apóstolo Paulo, está morrendo esquecido dentro de uma masmorra, sem família, sem reconhecimento, sem prestígio. Mas um homem que tem a coragem de dizer para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, se você quer, se nós desejamos sobreviver esses tempos maus, nós precisamos seguir liderança piedosa. Segunda coisa que é importante aqui, ele vai colocar no versículo 14 e no versículo 15. A segunda estratégia de sobrevivência é permanecer na fé que você aprendeu. Veja no versículo 14, lê para mim aí o que ele diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste o quê? Inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que coisa extraordinária. A segunda estratégia para sobreviver aos dias maus é permanecer na fé. O que foi que ele aprendeu? O que foi que ele aprendeu? Se você observar aí no versículo 15, as sagradas o quê? Letras. Meus amados irmãos, nesse tempo de relativismo, nesse tempo de pluralismo, nós precisamos ter firmeza na fé. E firmeza na fé aqui não é firmeza intelectual, como tem muitos na igreja que são firmes na cabeça, que são firmes aos princípios da palavra de Deus, aos princípios da fé reformada, aos princípios da confissão de fé, aos princípios do governo presbiteriano, mas a força do texto aqui é firmeza na palavra. É permanecer, é viver aquilo que nós aprendemos. E aqui não tem como a gente não ir para o ambiente de família, porque Paulo, ele está lembrando a Timóteo que a verdadeira formação espiritual dele não foi dada na igreja, não foi recebida na igreja, mas foi recebida dentro de casa. E Paulo está retomando aqui um princípio da fé judaica, é que a fé começa em casa. Igreja, ela é uma parceira, ela ajuda, ela corrobora, ela fortalece, ela cria um espaço de comunhão coletiva, mas é dentro de casa que a gente aprende a crer em Deus, a depender de Deus, a viver na presença de Deus. E sabe o que me entristece, meus amados irmãos? É que geralmente uma geração crente,
ela vem em seguida de uma geração menos crente, e a terceira geração já é uma geração apóstata. E se você observar bem o que está acontecendo na igreja presbiteriana, é que muitas vezes, por falta do compromisso, da fé dentro de casa, os nossos netos, os nossos filhos estão abandonando a igreja. Nós temos uma quantidade muito grande hoje de filhos e de netos presbiterianos que estão fora da igreja. Pessoas que são abençoadas materialmente, pessoas que são abençoadas intelectualmente, mas não têm mais compromisso com Deus. Só que essas pessoas, elas não sobreviverão aos dias maus. Para a gente sobreviver aos dias maus, nós temos que estar de joelho dentro de casa, orando com os nossos filhos, pedindo a Deus misericórdia pelo nosso casamento. Nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Nós não podemos abrir mão, meus amados irmãos, daquilo que é o feijão com arroz da fé cristã, daquilo que é a essência. E Paulo vai dizer de quem ele aprendeu. Ele aprendeu da sua avó Loide, da sua mãe Eunice. Os pais crentes são os mais eficazes professores dos seus filhos. A fé se aprende em casa pelo ensino e pelo exemplo dos pais. A nossa crise não é crise de igreja. A nossa crise é crise de família. Se a igreja passa por uma crise, a essência, a base, a fonte, está dentro das casas, dentro dos lares. Mas em terceiro lugar, a terceira estratégia que ele coloca aqui para a gente, a primeira é seguir a liderança piedosa. A segunda é permanecer na fé que você aprendeu. Não remova os marcos antigos. Não abra mão dos princípios de fé que você aprendeu dos seus pais. Terceira estratégia. Aprenda e pratique a palavra de Deus. A terceira estratégia para sobreviver nos dias maus é estudar e praticar o quê? A Bíblia. E ele vai colocar aí, lê comigo versos 16 e 17, lê comigo aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, por que a palavra de Deus tem esse poder para dar essa estabilidade? Lembra do que Jesus disse? Que aquele que ouve e pratica a palavra é como alguém que está construindo a sua vida, a sua casa sobre a rocha. E vem os tempos difíceis, os ventos tempestuosos dão contra essa casa com o objetivo de derrubá-la. Mas ela permanece firme. Sabe por quê? Por aquilo que a palavra de Deus é. Toda Escritura é inspirada por Deus. Literalmente, ela é inspirada, ela é soprada. Significa que a Bíblia, meus amados irmãos, são os pensamentos de Deus para a minha vida. Não é um livro comum, não é um ensino comum. Moisés diz para Israel, a palavra de Deus é a nossa vida. É o nosso pão que sustenta a nossa alma, que nos dá estabilidade. Nós precisamos da palavra, nós precisamos que essa palavra seja ouvida, seja meditada, seja praticada. Nós não podemos abrir mão, essa palavra é tudo para nós. Mas ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer essa palavra, essa Escritura que você tem que aprender e praticar e se agarrar nela nesses dias maus. Ela é útil. Ela é útil. Ela não está superada. Ela não está fora de moda. Ela não é uma coisa supérflua. A Bíblia, ela é útil para nos ensinar aquilo que devemos aprender e praticar na vida. Ela é útil para nos repreender e nos reprovar quando nós estamos errados. Ela é útil
para nos corrigir, revelando os nossos erros e consertando os nossos defeitos. Ela é útil para nos educar na prática daquilo que é justo e correto. John Flávio, ele diz: as Escrituras ensinam-nos a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer e o modo mais confortável de morrer. Amém? A palavra de Deus é tudo para nós. E ele termina dizendo claramente: ela não somente é a palavra, ela não somente é útil, mas ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A expressão a fim no grego indica o propósito da Escritura. Ela visa o homem de Deus. E o homem de Deus aqui pode ser um pastor, mas pode ser um crente. Um crente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um jovem é um jovem de Deus. A palavra perfeito significa adequado, completo, suficiente, capaz. Ela é poderosa para mudar o nosso caráter, para nos santificar, para nos aperfeiçoar. A palavra que produz a transformação é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos consola, é a palavra que nos anima, a palavra que nos capacita. Thomas Watson, ele diz: a Bíblia é uma mina de diamantes, um colar de pérolas, a espada do Espírito. O mapa pelo qual o cristão navega para a eternidade. O roteiro pelo qual anda todos os dias. O relógio pelo qual acerta a sua vida. A balança com a qual pesa as suas ações. Eu quero deixar essa palavra de Deus para nós aqui nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 17. 3 estratégias para sobrevivermos os dias maus. Os dias maus estão descritos do versículo 1 até o versículo 9. Os dias são maus porque as pessoas são ruins. A maldade dos tempos está diretamente relacionada com a maldade que está no coração das pessoas. Nós, porém, se desejamos sobreviver nesses tempos maus, na convivência dessas pessoas ruins, temos, em primeiro lugar, que seguir uma liderança piedosa. Versos de 10 a 13. Temos que permanecer na fé, naquilo que nós aprendemos, os fundamentos da nossa fé. Terceira coisa, nós precisamos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser, tem que ser, o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa espada, tudo aquilo que nos mantém de pé e nos capacita e nos sustenta, é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.